Hoje são 7 de setembro de 2020. E vamos falar um pouco sobre a ocupação de leitos de UTI no Brasil. Vamos dar um panorama geral de como está a situação no país. Assim, se a gente olhar no Brasil hoje, a gente tem de 27% a 78% de ocupação dos leitos de UTI por pacientes de Covid-19. Nesse sentido, o Maranhão tem 27,4% de ocupação e, no limite superior, o Rio Grande do Sul tem 78,4% de ocupação dos leitos de UTI. Cabe ressaltar que o Rio Grande do Sul pretende reabrir as escolas mesmo tendo uma ocupação desse tamanho. Bom, para exemplificar a ocupação dos leitos, vou mostrar como está sendo a ocupação dos leitos em São Paulo. Primeiro, o Estado. Olhando para a ocupação dos leitos do Estado de São Paulo, você vê que o percentual sai de 65% e cai para um pouco abaixo de 60% desde maio até agora, em setembro. Olhando para a capital, você vê uma situação um pouco diferenciada. Ela começava bem mais alta, 80% de ocupação, só que no interior não tinha praticamente leitos ocupados. Evoluiu e a capital, a partir de julho, passou a ter menos percentualmente leitos ocupados do que o estado como um todo. Isso porque no interior tem um comportamento diferente. O interior tinha uma ocupação bem baixa, se a gente olhar meses anteriores vai ser mais baixa ainda, e foi crescendo, tendo um máximo na metade de julho, e a partir de agosto começou a cair também. Por que está acontecendo essa situação da ocupação dos leitos estar diminuindo? É porque, aparentemente, os médicos aprenderam a tratar a Covid-19. Né? Você tem técnicas de pronação, por exemplo, de colocar o paciente de bruços para melhorar a oxigenação. Não se intuba tão precocemente como se intubava no início e acabava fazendo com que o paciente tivesse danos graves no pulmão. Já se sabe que corticoides ajudam a manter a saúde do pulmão. Já se sabe que anticoagulantes podem contribuir para não permitir que aconteça trombose no paciente. E os antibióticos são usados por causa das bactérias que podem vir a fazer um ataque também por conta da debilitação causada pela Covid-19. Bom, vamos comparar essa ocupação de leitos e vamos ver como seria na Alemanha. Se a gente estivesse na Alemanha, como seria a ocupação dos leitos? Na Alemanha, os critérios são 3. Eles olham o número de reprodução básico, que é o RT, que mede quanto um infectado está infectando outras pessoas. E se for abaixo de 1,1 durante 3 semanas, está ok, está verde. Se for acima, se só tiver ali abaixo de 1,1, mas não em 3 semanas, é um critério amarelo. E acima de 1,2 é considerado vermelho, tem que fechar. O número de casos, se for mais do que 20 por 100 mil habitantes, ele se torna vermelho. E o que a gente vai analisar aqui melhor é o percentual de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 em UTI sobre o total de leitos. A gente olhando para os critérios alemães, se tiver menos do que 15% de ocupação por Covid-19, é considerado ok, verde. Se for maior do que 15, maior ou igual a 15, aí ele vai ficar amarelo, alguma medida vai ter que ser feita. Acima de 25% é vermelho. Comparando com o Brasil, nenhum estado tem algo abaixo de 25%. Portanto, todos os estados brasileiros seriam, inclusive a capital, Brasília, estariam na situação vermelho, ou seja, deveriam estar fazendo um isolamento social mais forte. Se a gente for, então, fazer uma comparação, o que a gente pode concluir é que o governo alemão
considera a vida das pessoas que residem na Alemanha muito mais importante do que o governo brasileiro, porque lá tem critérios, são critérios bem pesados. Você vê que lá teve uma quantidade de casos enorme, mas a quantidade de pessoas que veio a óbito é baixa. Mais uma vez, a Alemanha está dando de 7-1 no Brasil. Mas só para relembrar, a gente vê que a vida na Alemanha tem muito mais valor do que a vida no Brasil, para os políticos de lá e para os políticos de cá. Isso é uma coisa que a gente deve pensar. Afinal, mês que vem deve ter eleição, né?